Coríntios, capítulo 2, né? 1 Coríntios, capítulo 2, é um documento muito precioso, né? Muito importante, e fala sobre manifestações do Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Muito bem, então aqui é uma página muito preciosa para nós, falando sobre a pessoa do Espírito Santo e detalhes, né, de riquezas, né, dentro da natureza e da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. É muito importante que se preste atenção, porque muitas pessoas presumem que já conhecem o Espírito Santo, que já são conhecedores com base na sua própria experiência. Mas a experiência, ela precisa ser muito bem descrita e entendida, senão a gente vai ficar como Samuel, né? Ele tem a experiência de ouvir a Deus, mas vai na direção errada. Ele tem a experiência de ouvir a Deus várias vezes, mas vai na direção errada. Quer dizer, se ele se baseasse meramente na experiência, que é uma forma importante de conhecimento, ele ficaria sempre procurando Deus em lugares errados. A experiência e o conhecimento do sacerdote ajudaram a Samuel a ter realmente um momento muito especial com Deus e ouviu a Deus. Você deve ler aqui na sua apostila que a página que nós estamos trata de análise preliminar de obras do Espírito Santo. Ora, aqui claramente você vê nessa série de Paracletologia que quando nós estamos falando do Espírito Santo, existem informações a respeito dos atos e procedimentos do Espírito Santo no Velho Testamento, mas elas ficam muito claras no Novo Testamento. No Velho Testamento existem alguns episódios assim que é nítida a ação do Espírito Santo, mas porém não se relata que é o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa em que nós vamos entender diversas, ou pelo menos algumas manifestações do Espírito Santo com nomes diferentes no Velho Testamento para uma mesma ação, embora os contextos fossem diferentes. Uma coisa importante na obra do Espírito Santo no Velho Testamento é quando você percebe ali no Velho Testamento, a partir dos próprios 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses 5 primeiros livros, são livros atribuídos a Moisés, ali está o relato da criação, ali está o relato do surgimento da fé, né? Ou melhor dizendo, as pessoas que começaram a discernir a fé, e ali também fala do relato do primeiro judeu, e assim sucessivamente vai caminhando até o surgimento do povo de Israel. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem a grande preocupação em falar sobre o começo de tudo, e dentre esse começo é o começo da criação, o começo da humanidade, o começo da fé, o começo
da nação de Israel e a organização dessa nação num sistema inicialmente patriarcal e para até chegar já lá mais adiante, né, num outro formato de governo, né? Mas o governo ideal, que era o governo que Deus queria que o povo assimilasse, que o povo vivenciasse, era o governo do Espírito Santo. Mas isso daí levaria tempo. Mas na criação, lá na própria criação, Gênesis capítulo 1, né, você já vê a presença do Espírito logo nos primeiros 2 versículos, né? Agora, já o autor ao Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito eterno, né? Que Hebreus 9:14 fala muito bem disso. Mas voltando lá à criação de novo, né? Sempre voltando lá em Gênesis 1:1, em hebraico, a Bíblia vai permitir justamente essa convicção deste Deus Elohim presente na criação com o Espírito da verdade, o Espírito Santo, mantendo ou edificando aquela hora bastante fantástica, né, da criação de todas as coisas. Gênesis 1:26, por exemplo, fala de acontecimentos muito preciosos, né, para todos nós. Aí depois vem aqueles episódios todos, a queda do homem e tal, e aí vai avançando. Noé, né, o mundo todo corrompido, né, são várias quedas de homem, né? Tem a queda de Adão, depois tem a queda de Eva, de Adão, depois tem a queda dos filhos de Adão, né? Aí depois vai assim caminhando as várias quedas, depois a humanidade inteira envolta numa corrupção só, aí Deus resolve refazer tudo pela primeira vez, né? O espírito humano, até o pecado atingiu tão frontal e duramente a terra, que a contaminou de uma maneira que chegou a um ponto que o pecado bateu as portas do céu a primeira vez, né? E aí foi preciso haver uma intervenção de Deus. Tem aquele episódio de Babel também, que de novo o pecado abate os limites do céu, aí tem outra intervenção de Deus. E assim vai de limites em limites, Deus vai limitando a existência humana, Deus vai confundindo as línguas, Deus lança o dilúvio, muita gente morre, e assim sucessivamente. Todas essas ações poderosas de Deus sempre tem a presença do Espírito Santo envolvida, sempre tem a presença do Espírito Santo se manifestando, tanto para juízo quanto para ação do povo de Deus. Você tem também muitos líderes na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo. Muitos líderes que estão no Velho Testamento, por exemplo, que eles foram cheios do Espírito Santo. Convém destacar aqui também que quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, a Bíblia diz que, no entanto, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Quer dizer, essa é uma convicção, uma palavra que Moisés fala sobre o primeiro mover do Espírito Santo, né? A primeira forma que o Espírito Santo se move, pelo menos de modo descrito, né? Registrado na Bíblia, é exatamente nesse momento da criação, quando ele pairava sobre a face das águas, não é isso? Em Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. E após isso daí, o Espírito também estava envolvido, né, nesse processo. E aí Deus então soprou, né, esse Espírito nas narinas dos homens, o Espírito, fôlego de vida. Jó, capítulo 33, verso 4, a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Né? Jó 33, verso 4, se não está aí no seu material que você recebeu, né? Mas eu estou passando para você aí para lhe ajudar, tá bom? Quer dizer, parece um jogo de palavras, mas na verdade é um registro, né, de uma importante ensino, que o fôlego de vida de Deus estava em nós, né? O Espírito Santo, ele veio até nós também como fôlego de vida, né? Gênesis 2:7, voltando lá, né? A Bíblia diz assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nenhum de nós pode presumir que vai viver sem a presença do Espírito Santo. Agora, isso aí lá no Salmo 134, né,
aliás, perdão, 104, verso 30, né, nós encontramos expressões que são muito contundentes, né? Lá diz, por exemplo, assim: envia Deus o teu Espírito, eles são criados e assim renova a força da terra. Essa expressão muito forte, né, do envio de Deus, né? Para Jó 33, verso 4, o Espírito é o ponto de partida da existência humana. O ponto de partida da nossa existência, segundo Jó 33, verso 4, é o Espírito Santo. Então, assim como o ponto de partida da nossa peregrinação sobre a face da terra é o Espírito Santo, assim também vai ser o nosso ponto de chegada, porque lá em Apocalipse a própria palavra de Deus diz: o Espírito diz vem e a noiva diz vem. Então nós temos assim desde o início até o final, essa manifestação muito forte do presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, né, que você sabe que vai de Gênesis até Malaquias, a Bíblia fala que uma mulher casada que não conseguia ter filhos, né, sabendo que quem dá a vida é o Espírito, ia ao tabernáculo ou ao templo. Lá ela orava ao sacerdote, pedia a Deus que abrisse o seu ventre. Bem, uma mulher assim conhecia as realidades básicas da vida, né? Como nós também, mesmo não tendo um conhecimento científico, né, do processo de gestação naquele caso, como nós temos hoje, mas ela ia lá, o sacerdote pedia ele para orar para que a sua madre fosse aberta. Mesmo para nós ainda é um mistério da natureza que um simples espermatozoide possa penetrar num óvulo, né, e iniciar uma nova vida. Ainda é muito misterioso isso, mas é claro que a mão de Deus está presente, né? A mão de Deus. O caso de Ana é uma ilustração muito forte lá no livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, logo nos primeiros capítulos, a história de Ana é muito forte, é clássica, né? E demonstra para nós essa correlação da vida com o poder de Deus, né? E é interessante também que em 1 Samuel 1,17 é quando Eli responde: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, né? Então, essa mulher acaba concebendo, quase que um caso semelhante de José e Maria, mas diferente, porque é uma mulher que está em busca, né, de ter um filho, mas Deus a abençoa para ela poder receber aquele bebê que veio a ser Samuel, e a história você conhece muito bem. E depois ela canta, né, faz um cântico extraordinário falando disso. Então você vê que a presença do Espírito Santo já está muito evidente nesses processos também. Salmo 104, versículo 14 diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Olha, que coisa interessante, né? O próprio Espírito dá força, dá vida para que o homem batalhe, para que o homem tenha energia para obter resultados do seu próprio ofício, do seu próprio trabalho, né? E isso é também algo que a gente tem que destacar, de extremo valor, né? Porque Deus é que nos dá força para podermos alcançar os objetivos da nossa própria vida, né? Em Israel havia uma festa muito comemorada, chamada Festa das Primícias de Israel, né? E que formalmente Deus era responsável pela abundância, né? Então todas as colheitas, tudo que se conseguia, era Deus quem estava dando. Então havia essa festa das primícias, né? Era uma festa muito bonita, de vez em quando algumas igrejas praticam essa festa, é muito linda, né? Muito bonita, muito embora alguns incorporem ao seu código doutrinário, né? As suas declarações doutrinárias, mas era só uma prática de Israel, não havia necessidade de se colocar no nosso corpo doutrinário, mas existem igrejas que colocam, e acho isso muito interessante, e praticam, né? Coisas que tudo foi suprimido pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas o Antigo Testamento, ele atribui a salvação de Israel ao Espírito de Deus. O próprio Velho Testamento atribui. Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala que o Espírito agiu antes do dilúvio, né? E eu creio que ele está agindo nas pessoas hoje exatamente como antes do dilúvio, né?
Por quê? Porque nós também somos marcados pelo dilúvio, né? A própria Bíblia fala isso, e arco-íris e outros eventos, né? Mas fala também que a volta do Senhor Jesus vai ser semelhante no tempo do dilúvio, né? Porque lá em Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então a mesma coisa vai acontecer, ou já até está acontecendo, né? Com a volta do Senhor. Agora, alguns casos assim bastante destacáveis no Velho Testamento a respeito da manifestação do Espírito Santo. Depois de tempo em tempos, o Espírito tomou posse de diversas pessoas para liberar o povo de Deus. Se você perceber bem lá na Bíblia, de tempo em tempo aparecia isso, o Espírito vinha e tomava posse. Como por exemplo, Juízes capítulo 13, versículo 10. Né? A Bíblia diz que o Espírito veio sobre Otoniel. Né? Também em Juízes capítulo 16, versículo 34, a Bíblia diz que veio sobre Gideão. Né? E também Juízes capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz que ele veio sobre Jefité. E o caso mais clássico, né, é quando o Espírito Santo veio sobre Sansão. Né? Aquilo que já dissemos aqui, que as pessoas imaginam que Sansão era um cara muito forte, né? Era um halterofilista, ou então um pugilista, ou um atleta, ou sabe, aqueles homens que aparecem com o corpo todo cheio de brilho, né? Mostrando músculos. As pessoas acham que Sansão era mais ou menos assim, mas não. Sansão era já dissemos aqui, Sansão era um homem forte, assim, igual o pastor Edmar, entendeu? Assim, pastor Edmar, esse homem forte aí, mas era desse jeito assim, frágil, né? Mas quando o Espírito invadia ele, tomava ele, né? Ele se tornava um gigante, né? Muitas pessoas querem dar glória ao próprio Sansão, mas a glória era do Espírito, entende? A glória era do Espírito. Então, muita gente, não, eu sou fraquinho. Não, se você conhece a Deus, você não é fraquinho, né? Por isso que o próprio Joel recebeu a missão de dizer, diz ao fraco, ser forte, né? Então, diz ao fraco, ser forte, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é que capacita, ele dá força àquele que não tem nenhum vigor, né? E nos renova como a águia. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele vinha sobre alguém, né? O Espírito se apoderou de Zacarias, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, né? 2 Crônicas 24, 20. Então se apoderou de Zacarias. A Bíblia também fala que o Espírito Santo repousava, né? Repousava, quer dizer, igual uma ave mesmo, o Espírito Santo repousou sobre eles, né? Está lá em Números, capítulo 11, versículo 25, né? Então Números 11, 25 vai registrar que o Espírito Santo pousava, né? Ou repousava sobre alguém. Outra também expressão do Velho Testamento é que o Espírito Santo enchia alguém, né? E a Bíblia diz assim, em Êxodo, capítulo 31, versículo 13, eu o enchi do Espírito de Deus, né? A própria palavra está dizendo que o Espírito Santo enchia, né, pessoas, né? O Espírito Santo não só usou os juízes, não só usou os profetas para libertar Israel, mas também os reis, né? Os próprios reis, aqueles camaradas que sempre viviam em confusão, né? Mas ele usou os próprios reis, eles eram ungidos com óleo, símbolo de que eles estavam sendo revestidos com o poder do Espírito Santo. Como também ver na unção de Davi, em 1 Samuel 16, 13, né? A Bíblia diz, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Né? 1 Samuel 16, 13. Né? No versículo seguinte, nós nos deparamos com uma afirmação solene do livro, muito forte, né, nesse livro. No livro de Juízes, geralmente o Espírito se retirava também, depois de pessoas escolhidas concluir sua obra. Quer dizer, não havia aquela história assim no Velho Testamento do Espírito vir e ficar, mas ele vinha e saía, né? Assim, pelo menos a sua manifestação. Aí nós vemos que ele podia retirar-se também quando esta pessoa se desobedecia, né? Em 1 Samuel 16, 14, a Bíblia diz que a respeito de Saul, né? E que né, Saul, por desobediência, né? Deus se ausenta, né? A mesma coisa acontece com Sansão, né? Com a quebra do pacto, em Juízes 14, 19, e você pode combinar com Juízes 16, verso 14, né? 14, 19 de Juízes e 16, 14
nós vemos que aconteceu a mesma coisa que aconteceu, que vai acontecer mais tarde com Saul, acontece com Sansão, né? Acontece com Sansão. No uso de Davi, nós vemos também em suas orações que ele se preocupava com a retirada do Espírito Santo, né? Aquela frase clássica de Salmo 51, verso 11: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, né? Quer dizer, naquele tempo se tinha essa ideia, essa noção, essa convicção, porque era uma realidade da retirada, da saída do Espírito Santo de algumas vidas, né? Então, este papel no Velho Testamento ele é muito perceptível, porque nós hoje já temos uma noção mais clara, né, da pessoa do Espírito Santo. Mas nós sabemos que Jesus também apareceu, nós sabemos que Jesus apareceu de tempos em tempos, né? Querido, de tempos em tempos. No Velho Testamento Jesus aparecia, né? As chamadas teofanias, não é isso? Aquele quarto homem da fornalha, alguém atribuído a Melquisedeque, né? E assim sucessivamente, a própria rocha, né, que dava água no deserto. Então, em resumo, né, o Espírito Santo estava agindo antes de o mundo começar. E depois que o mundo estava já em curso, o Espírito Santo renovava a criação, renovava as alianças, estava presente ativamente em todo o processo do Velho Testamento, tanto na natureza como no meio do povo de Deus, certo? Não era só o Espírito Santo está na natureza, mas também estava no meio do povo de Deus. Há episódios do Espírito libertando, guiando o povo, né? Através dos juízes, dos profetas, dos reis e outras pessoas. Agora, uma coisa importante a gente começar a perceber também que no Novo Testamento, desde Belém até Pentecostes, né? Nós estamos falando que Pentecostes vira realidade, né? Mas de Belém a Pentecostes nós temos alguns casos bastante pontuais, entende? Então em Lucas capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz: o homem de Deus foi concebido pelo Espírito, né? Em João capítulo 1, versículo 33, 32 e 33, fala do batizado pelo Espírito, né? Em Lucas 4, 1, fala guiado pelo Espírito. Em Lucas 4, 18 e Atos 10, 38, né, a Bíblia fala ungido pelo Espírito, né? Você também tem Mateus 12, 27 e 28, revestido com o poder pelo Espírito. Outra coisa também, né, em Hebreus 9, 14, né, que fala, ofereceu a si mesmo como expiação pelo pecado pelo Espírito, né? E em Atos capítulo 1, verso 2, a Bíblia foi ressuscitado pelo Espírito, Romanos 8, 11, perdão, foi ressuscitado pelo Espírito. E agora sim, Atos 1, 2, a Bíblia diz, e deu mandamentos por intermédio do Espírito. Então há uma abundância de citações do Espírito Santo no Novo Testamento, há muito material no Novo Testamento, porque passa a figurar como personagem mais claro, mais evidente, embora, como nós já comentamos aqui, sua atuação também é bastante perceptível no Velho Testamento. A Bíblia diz em Lucas 1, perdão, né, tossi aqui, mas a Bíblia diz em Lucas 1, 35, né, essa expressão aqui, quando Maria perguntou como é que seria aquela questão lá dela ter um filho sendo virgem. Aí o anjo disse para ela o quê? Bom, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria tem noção que Jesus é gerado do Espírito Santo, né? Lucas 1, 35. Pessoas excessivamente céticas, né, e outras com uma visão muito limitada de ciência sempre vão zombar disso, né? Claro, né? Zombar. Mas o anjo está pouco ligando, né? Desfez qualquer dúvida quando diz, porque para Deus não há nada é impossível. Essa é a afirmação que o anjo diz em Lucas 1,37, né? Para Deus não tem nada impossível. É impossível para você que não crê, né? É possível para você que só fica se baseando em remédios, em ciência, essas coisas, mas para Deus nada é impossível. E foi assim que o Espírito Santo foi sendo
constatado o seu poder, a sua atuação na igreja, nas pessoas, nas vidas no Novo Testamento. Ele atingiu também os discípulos, né, em Pentecostes, né, há um forte evento, né, de batismo no Espírito Santo, né, que é algo assim muito evidente, muito forte, né, e a Bíblia fala disso, né. O próprio Senhor, né, falou, né, em João 3,5, né, ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Ou seja, ele está falando que quem não nascer, nasceu de pai e mãe, nasceu da água, né? Porque você fica no ventre da mãe na água, né? E não nascer do Espírito, né? Não pode entrar no reino do céu. Então, não existe essa história de que a pessoa vai para o céu porque nasceu apenas, né? Jesus está dizendo, bom, é preciso nascer da água, mas também nascer do Espírito, né? Nascer do Espírito. Logo depois, Jesus reforçou isso em João capítulo 3, versículo 7, dizendo assim: importa-vos nascer de novo. Né? Nascer de novo. Esse segundo nascimento é o nascimento do Espírito. No entanto, a atuação do Espírito nos homens no tempo de Jesus era diferente da sua atuação hoje, pode ficar tranquilo. Em João 7,39, a Bíblia mostra que o apóstolo João nos diz das palavras de Jesus o seguinte, olha, preste bem atenção, para você não perder a viagem. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Embora estivesse presente, o ministério do Espírito Santo não havia se iniciado formalmente, né? O que vai acontecer, obviamente, no dia de Pentecostes, né? Hoje em dia, muito associado por pessoas, dia de Pentecostes, com uma igreja pentecostal, né? Que é a igreja mais assim focalizada na ação e no poder do Espírito Santo. Nada contra. É uma forma de se identificar dentro do contexto cristão, desde que seja para ganhar almas para Jesus e ser fiel. Pode ter qualquer contradição, qualquer dificuldade, não vai ser nenhum elemento distanciador, não deve ser, né? Nenhum elemento distanciador. Outra coisa também, Atos capítulo 1, né, versículos 9 a 11, a Bíblia mostra uma atuação muito intensa do Espírito Santo, né? Muito intensa mesmo. Lucas relata a ascensão de Jesus, né, em Atos capítulo 1, versos 9 e 11, e logo a seguir, no capítulo 2, né, ele destaca da descida do Espírito Santo, né? E essa descida é um grande espetáculo assim, espiritual, né? Em Atos 2, versículos de 1 a 4, né? Que realmente é impressionante o que acontece ali, porque embora muitas pessoas gostem de, assim, sabe, fantasiar, mas na verdade aquilo que acontece ali é um grande milagre mesmo, algo assim extraordinário. Em João 16, verso 7, a próprio Senhor Jesus diz assim: se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou enviarei. Então essa já era uma promessa de Jesus, né? Uma promessa dele. Foi em cumprimento desta promessa que Pedro disse a respeito do Cristo glorificado. Ele disse assim, em Atos 2:33: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Né? Vedes e ouvis. Então foi algo visível, teve áudio e vídeo, né? Então, visível a todas as pessoas a descida do Espírito Santo sobre aquelas vidas. Então você vê que em paraclitologia nós temos muito material sobre a presença do Espírito Santo. Nós temos, claro, né, em toda a história, né, na criação, desde o primeiro, a manifestação básica, né, na criação, a obra redentora, né, de Deus sobre a vida humana, e como então Deus construiu o verdadeiro homem em Cristo Jesus. E depois nós temos acontecimentos muito marcantes na Bíblia, né, do homem culpado e a sua redenção, depois da morte e ressurreição. Todos esses eventos são marcados por uma presença muito forte do Espírito Santo, né, muito forte. O próprio calendário judaico é muito impregnado de festas, né, festas e muitas festas. Festa da Páscoa,
festa do tabernáculo, muitas festas, né? E na festa da Páscoa, né, comemorava o dia em que os israelitas foram libertados milagrosamente de um longo período de escravidão no Egito. Depois de manterem um cordeiro sem defeito, ou matarem um cordeiro sem defeito, Êxodo, capítulo 12, versículo 5, os israelitas passaram o sangue nas portas de todas as casas e assaram e comeram os cordeiros. O sangue do cordeiro livrou-os do julgamento de Deus, né? E aquela Páscoa, né, do Antigo Testamento teve seu cumprimento final na morte de Cristo, né, na morte de Cristo no Calvário, pois Cristo, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, né? Então, o último sacrifício pascal foi feito, e o último e definitivo, como diz o livro de Hebreus, foi feito por Jesus Cristo. Essas festas, essas lembranças, festa da colheita, festa do tabernáculo e festa das semanas, né? A festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, ela era comemorada no dia seguinte ao 7º sábado depois da Páscoa, uma semana das semanas, né? Com isso, fazia 50 dias, né? 50 dias. O nome passou a ser Pentecostes, a palavra grega, né? Que é quinquagésimo, né? Pentecostes é quinquagésimo. Então, veja bem, você faz as contas aí. Jesus morreu e ressuscitou. Então, começa a contar aí zero, né? Zero. Aí daí ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias convencendo os discípulos, não foi? 40 dias. Depois ele os coloca em oração, né? Eles ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Aquilo ali vai cumprir um prazo que 10 dias. 10 dias. Aí de 40 para 50 dias. Quando chega aqueles 10 dias de oração, aqueles 500 irmãos, né, pastor Edmar, chegaram a 120, né? Porque tinham uns problemas lá para eles resolverem lá na Caixa Econômica, não é assim, pastor Edmar? Recebeu o auxílio e eles não puderam ficar com o pastor Edmar e o Anderson ali orando, né? E aí, sabe como é que é, né, pastor Edmar? Aí a promessa se cumpriu naqueles 10 dias. Né? Mas só, pastor Edmar, se eu chamar o povo, irmão, vamos ficar 10 dias de oração aqui no cenáculo, aqui na Igreja da Paz, né? 10 dias, se o pastor Edmar acredita que o povo vai ficar 10 dias, o povo vai ficar 10 dias, eu acredito, claro que vai, né? Se uma promessa se for do próprio Senhor Jesus, através do pastor Edmar, o povo vai ficar 10 dias, até quantos dias forem necessários. Depois, mas quando Jesus falou, o povo não ficou, né, pastor Edmar? Só uns 120 ali, né? Quase um quinto, né? Quase um quinto que ficou, que coisa, né? Quase isso. Mas quando veio o Espírito Santo, veio sobre todos, né? Veio sobre os 120, sobre os outros 380 e sobre toda aqueles 3.000 que estavam ali. Foi um impacto muito forte e uma surpresa, porque eu acredito que eles não imaginavam que aquilo aconteceria assim, da maneira como aconteceu, né? Então a obra do Espírito Santo, ela é dupla nesse mundo, né? Ela é uma obra que tem dois sentidos muito fortes, né, para nós. Primeiro, ele veio convencer a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a primeira parte do papel e da obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia ensina que todos nós sabemos isto de experiência própria. Quem fala assim, eu aceitei Jesus. Como é que você aceitou? Bom, eu aceitei Jesus porque eu entendi que eu sou um pecador, né? Eu entendi que há um juízo de Deus sobre a minha vida, né? E eu entendi que a justiça de Deus um dia vai se manifestar, né? Então, aí eu temi e me arrependi e entreguei a vida a Jesus. A grande diferença entre pecado e pecados, né, plural, né, pecado e pecados, é que o pecado é a raiz, os pecados são os frutos, né? O pecado é a raiz. Então, isso é um conceito importante para você registrar, né? Não está na sua apostila aí, né? É uma dica que vai por fora. Então, o pecado, quando a gente fala o pecado, né? Porque Davi diz assim, em pecado me concebeu minha mãe, né? Quer dizer, o pecado, ele é a raiz. Agora, os pecados, prostituição, pornografia, roubo, mentira, assassinatos, isso são os frutos do pecado, né? Os frutos do pecado.
Pode ser que alguém não esteja consciente de seu maior problema é o pecado. Né? A pessoa vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra, toma remédio e faz uma porção de coisa e não se sente bem, não dorme bem. Ele pensa que ele está com insônia, com mal-estar, essas coisas todas. Na realidade, é a raiz que precisa ser tratada e que não tem remédio. O único remédio para tratar esta raiz é o Espírito Santo. Eu já frequentei escolas e faculdades e frequentei cursos e pós-graduação, tanta coisa, e as pessoas tentam se resolver. Alguns acham que se resolveram e às vezes alguns saem piores do que entraram, outros saem melhores, mas arrastam ainda seus problemas, né? Suas dificuldades. Agora, o Espírito Santo não só convence você do pecado, né? Ele convence a pessoa também que Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Ele mostra aos pecadores que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mostra a justiça de Deus. Olha, toda a justiça que era para vir sobre a sua vida por causa do seu pecado, Deus repousou essa justiça em Cristo. Então, o Espírito Santo convence o mundo da justiça de Deus. Ele convence do pecado, porque somos pecadores, e convence o mundo da justiça, porque nós somos tão pecadores que precisamos da justiça de Deus que nos livre da condenação do pecado. Outra questão, aliás, antes de falar nisso, da outra questão, depois a gente vai ver lá em soteriologia, né, que é um estudo sobre a salvação. Nós vamos ver isso daí com mais vagar, né? Quando você aceita Jesus, o tratamento que o Espírito Santo faz é no pecado, né? O pecado raiz. O pecado raiz, né? O camarada depois se converteu, parou de beber, perdeu a motivação para fazer essas coisas. Essas coisas ele ainda pode fazer por influência, sofrer influência, mas a motivação principal, né? Ela foi comprometida, porque o Espírito Santo atacou lá na raiz, o sangue de Jesus, levou o sangue de Jesus a essa raiz, e essa árvore vai dar frutos, né, resultantes desta modificação que houve lá na raiz, mas ela ainda tem influências, né, Então o Espírito Santo também convence o mundo do juízo, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Então, se o diabo já tem a casa dele, o destino dele, né, definido, né, já está julgado, então começou o juízo de Deus, né? Quando Jesus morreu na cruz, martelo batido, o diabo vai para o inferno, né? E acabou, ele não pode mais de qualquer maneira assim ficar levando pessoas para o inferno, porque Jesus tomou as chaves da casa dele, né? Então o que quer dizer isso? O Espírito Santo opera com esse poder de convencer o mundo do juízo, né? Você vê gente zombando, gente brincando, né? Gente falando uma porção de coisa e pagando preços altíssimos, né? Quando o apóstolo Paulo está falando de que Jesus tinha feito a obra que tinha sido feita na vida de Jesus diante do rei Agripa, né? Ele disse que na estrada de Damasco, na hora da sua conversão, Deus lhe tinha revelado o tipo de seu ministério. Seria entre os gentios, para lhes abrir os olhos, como está lá em Atos 26, né, versículo 18, né, quando Paulo fala assim claramente para todos nós, lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão de pecados, né? Recebam a remissão de pecados. Então, este papel do Espírito Santo, que desfaz e desmonta as obras de Satanás, não é? Desmonta os poderios do inimigo, é demonstrado claramente que o Espírito Santo veio para mostrar estas realidades ao crente, né? A cada um de nós, porque ele tem muito a ver com as profecias, né? Então, o Espírito Santo não está aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas muito em cumprimento da palavra e das profecias que haviam sido declaradas pelos santos homens de Deus. O ministério do Espírito Santo no mundo não se limita a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já disse isso aqui. Não tem essa limitação apenas ligada a isso.
segundo o próprio objetivo. O próprio apóstolo Paulo fala que aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz o quê? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, ou seja, a iniquidade, que é uma influência muito forte sobre os seres humanos, ele opera, mas esse daí já está sentenciado e só aguarda a sua remoção definitiva, né? Mas para sempre, né? O Espírito Santo também age através do povo de Deus, né? Que chamado por Jesus, né, várias vezes, né, povo sal da terra, luz do mundo, né? Esse povo de Deus é o povo através do qual o Espírito Santo age, né? E opera. Mateus 5, 13 a 14, né, a Bíblia demonstra isto, né? Como o Espírito Santo opera através do povo de Deus. Jesus chamou eles de sal da terra, chamou de luz do mundo. Ou seja, a presença do Espírito Santo na vida dos crentes é capaz de influenciar, né? Influenciar uma nação inteira, um país inteiro, né? É possível isso acontecer sem precisar usar uma arma sequer, sem precisar usar sequer um tipo de agressividade, a não ser da pregação, do testemunho, não é? E da obra da evangelização, né? Com caráter cristão. Bom, e é exatamente sobre isso que eu vou finalizar aqui o trabalho de hoje, né? Que nós temos aqui para o próximo encontro nosso, segunda-feira, falar sobre os livros históricos, né? Mas antes de terminar, deixa eu falar para você aqui o seguinte: a igreja ela está coberta de mistérios, né, no Antigo Testamento, mas mesmo assim Isaías proclamou, olha só que Isaías proclamou em Isaías capítulo 28, versículo 16: porque assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa, de esquina e de firme fundamento. No Novo Testamento você vai encontrar lá em Pedro, né, 1 Pedro 2, 51, dizendo que exatamente essa questão de que um firme fundamento, a igreja dos crentes, né, foi realmente edificada pelo poder do Espírito Santo e colocando como a igreja universal, não a igreja universal do Reino de Deus, aí, que é uma igreja irmã, mas aqui é falando igreja de todas as igrejas. E ele como o cabeça, né, dessa congregação de crentes, né? O próprio Jesus é. Então, se tiver 2 ou 3 reunidos, o cabeça é o pastor da igreja. Não, o cabeça é Jesus. Pode ter 3.000 reunidos ou 3 milhões, não importa, o cabeça continua sendo o Senhor Jesus. E o Espírito Santo é aquele que opera sobre todas essas vidas, né? Opera na igreja, opera na vida do crente, né? Eu diria assim, que em primeiro lugar na Bíblia nos diz que, numa sentença muito bonita, que ele que deu início à igreja, né? Você já viu isso? 1 Coríntios, anote aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim, olha, preste bem atenção: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar bem nítido diante dos nossos olhos. A segunda coisa muito importante é, pelo Espírito de Deus é que a igreja vive. Pelo Espírito de Deus é que a igreja vive. Efésios capítulo 2, versículo de número 22, né, na minha Bíblia está dizendo assim: assim também vocês, em união com Cristo, são construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. Então, viu? Então o Espírito vive na igreja, ele vive na própria pessoa da igreja. É preciso você ter este discernimento, né? Este discernimento.
É claro que a Bíblia fala que tem sabedoria que vem do alto, mas também fala de sabedoria que vem do mal, né? Está lá em Tiago, é muito claro isso daí, né? Então a gente tem que ter sempre discernimento, sempre entendimento. Mas a igreja só é igreja se tiver o Espírito. Ela não é igreja sem ter o Espírito, porque o próprio Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então nós não temos como ser igreja e desconhecer o Espírito Santo, senão a gente vira uma entidade social, né? Um clube religioso, mas não um corpo vivo, né? Tem gente que está mais preocupado na igreja ter cargos, né, e posições do que ter ações, né? Então é preciso discernir claramente que estar na igreja é ter obras, uma fé com obras, né? Fé com obras, não uma fé com cargos, né? Com posições. Elas são necessárias porque o pastor tem necessidade de ter auxiliares para cumprir a missão da igreja, né? A igreja, para cumprir sua missão, precisa ter cargos e ter pessoas comprometidas para ela chegar ao objetivo que se propõe. Tá certo? É muito importante também destacar isso. Agora, outra coisa também importante, né, que eu gostaria de destacar para vocês aqui no final, é que o Espírito Santo, por estar na igreja, ele é que concede dons à igreja. Não adianta a pessoa, eu tenho dom disso, eu tenho dom de tocar. Eu já vim lá do mundo, né? Eu tocava viola lá, né? Eu e o Anderson, nós tocávamos viola lá na esquina e tal. E esse é meu dom. Não, isso pode ser seu talento, né? E ele é muito útil na obra de Deus, né? Agora, no entanto, a Bíblia fala que o Espírito concede dons. Agora, não é dom para a pessoa se exaltar, é dom para aperfeiçoar a igreja, para a igreja se tornar melhor, né? A gente vai à igreja para assistir um cantor, né? Eu já cometi esse pecado, já pedi perdão a Deus. A gente vai à igreja para assistir um cantor. Nós não vamos à igreja para assistir cantor nenhum. Nós vamos à igreja para ser edificados. E para ser edificados, para nos tornarmos melhores, né? Se alguém cantou lá, eu vou cantar também, porque Deus está despertando isso em mim. Se eu vou lá ver um pregador, eu também vou pregar, porque Deus está despertando isso em mim. Se eu estou vendo gente lá ser benevolente, eu também vou ser benevolente, porque Deus está despertando isso em mim. Por isso em Efésios 4, 12, a Bíblia diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, para isso que existem os dons, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço da igreja, né? E edificação da igreja. São essas três funções básicas que estão lá em Efésios 4:12, por meio da qual os dons operam na nossa vida. Ok? Ok. E depois a gente poderia também destacar a própria atuação na vida pessoal do crente, né? Não é que você tem em 1 Coríntios capítulo 2, né? No versículo de número 10, a Bíblia diz assim, Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então quer dizer isso é o quê? Que na vida do crente é o Espírito que ilumina a mente do crente. Ele ilumina a mente do crente. Ele ajuda, né, o crente a ter um melhor discernimento, né, um melhor conhecimento. E isso é muito importante para o exercício do ministério, né? Dr. John Stott, né, John R.W. Stott, né, diz em um livro dele que é muito importante, né, ele diz assim, ninguém quer um cristianismo frio, intelectual, sem alegria. Isso, porém, significa que devamos evitar o intelectualismo ou a todo custo, que os céus não permitam que os céus não permitam que conhecimento sem zelo substitua zelo sem conhecimento. Ambos fazem parte do propósito de Deus. Zelo dirigido pelo conhecimento, conhecimento animado pelo zelo, uma vez é ótimo para qualquer pessoa ouvir e crer. Essa expressão do Dr. John Stott, né, já falecido poucos anos atrás, também vai ser reforçada, né, pelo Dr. John MacArthur, né, que ele vai dizer também, entre outras coisas, assim,
Entrega sem reflexão é fanatismo. Entrega sem reflexão é fanatismo. Ou seja, é fanatismo em ação, o que ele diz. Mas a reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Né? Entrega sem reflexão, ou seja, eu me entrego a Deus, mas não tem reflexão. Isso é fanatismo. A pessoa fecha os olhos para tudo, né? Não liga mais para o esposo ou para a esposa, não quer mais saber de, não, agora eu sou só de Deus, eu sou só de Deus, eu sou só de Deus. E aí se esquece que tem que cuidar do filho, da filha, do neto, da mãe, do pai, do marido, da esposa. Se esquece que tem obrigações, né? Eu me lembro que uma vez um cidadão se converteu, um rapaz, no quartel. Só que ele era soldado. Ele era soldado. Aí ele se converteu. E aí então ele achava que o sargento era crente, né? E o tenente lá, o capitão, eram crentes também. Então ele achava que agora, por ser conhecedor da palavra, ele podia chegar e botar o dedo na cara deles. Quer dizer, isso é aquela coisa, né? É a entrega, né? Sem reflexão alguma, quando diz o Dr. John MacArthur. O Dr. Stott, né, ele reforça muito essa questão. Não é doutrina, mas experiência. Não é doutrina, mas é experiência, né, que vai contar a nossa vida. Nós estaremos errados pensando que somente vale a experiência ou somente vale a doutrina. É preciso ter uma boa reflexão. É uma boa reflexão mesmo. Outra coisa também na vida da gente, bastante para a gente destacar, é que o Espírito Santo ilumina a nossa mente, né? Ilumina a mente de um crente e também mora no corpo. Né? Mora no corpo. Isso é muito pouco pregado, né? Às vezes pregado com som de culpa, né? O Espírito Santo mora no corpo do crente. 1 Coríntios 6,19. Então, muitas vezes, quando nós pecamos com o nosso corpo, a gente tem que ter a consciência, né, que nós estamos entristecendo o Espírito Santo, né, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia que o esforço dele, né, para que essa realidade fosse bem praticada, chegava ao ponto de posturas até radicais. Ele diz em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo está falando do esforço dele, né, o esforço dele como ser humano, em não permitir que o corpo dele tenha os seus membros a serviço do pecado. Quer dizer, uma luta interior muito forte do apóstolo Paulo. Ele usa a expressão forte, né? Eu esmurro o meu corpo, né? Essa expressão aqui não quer dizer para vocês pensarem que Paulo estava se autoflagelando, né? Não era bem isso, é uma figura que ele usa para dizer que ele se empenhava, né? Empenhava fortemente para não permitir que o seu corpo fosse membro de ações pecaminosas entregue a Satanás, porque o Espírito Santo mora nele. Agora, existem outras coisas que o Espírito Santo faz na gente. Em Atos 9:31, a Bíblia diz que ele nos conforta, que ele nos guia. João 16:13, né? Ele nos santifica. Romanos 15:16. A Bíblia diz também que 1 Coríntios 2, verso 13, né? A Bíblia diz que seus servos o que deve pregar, né? O Espírito Santo fala para você o que deve pregar. Ele também diz a missionários aonde deve ir, Atos 13:2. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Romanos 8:26. E ele até diz aos crentes onde eles não devem ir. Tá vendo? Tá vendo, Anderson? Aonde o crente não deve ir, Atos 16, versos 6 e 7. Fechamos aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo age. No Novo Testamento, nos Evangelhos, está visível na vida dos discípulos, né? Os exemplos mais fortes do Espírito Santo agir no livro de Juízes, né? Fica muito claro ali, ele entra, ele sai, ele toma, usa, né? Porque não havia rei, né? Então, ficava muito forte ali naquele período de transição. Os Evangelhos mostram que ele mora com os discípulos, né? João 14:17, né? E
Atos dos Apóstolos em diante, a Bíblia diz que ele está no povo de Deus. Fechamos aqui até segunda-feira, mas você agora tem a parte das perguntas que a gente vai fazer aqui